Tem muita coisa que a gente carrega por medo. Medo de dar errado, medo de tentar, medo de repetir a dor do passado. Às vezes esse medo é tão grande que a gente se esquece de quem está no controle. Mas a verdade é que Deus não se assusta com aquilo que te assusta. Ele não se desespera com o que te tira o chão. Ele já viu o final dessa história. E mesmo quando você não vê saída, Ele já preparou uma. Quando você dobra os joelhos e fala com Deus, Ele não começa a agir só a partir dali. Ele já estava cuidando de tudo antes mesmo de você perceber que precisava dele. O que parece um problema enorme para você é só mais uma oportunidade para Ele mostrar que é fiel, que é Pai, que não te abandona. Ele não é pego de surpresa, porque Ele é o autor do tempo e o Senhor de todas as coisas. Então respira. Acalma esse coração. Deus já enfrentou o que você mais teme. Ele já entrou nas batalhas que você ainda nem sabia que existiam. E, se Ele está à frente, o medo perde força. Porque onde tem a presença de Deus não tem espaço para desespero, só para confiança, só para certeza de que o impossível para você já foi resolvido por Ele. Tem hora que parece que tudo está parado, que nada muda, que as promessas foram esquecidas, que o tempo está contra você. Mas Deus trabalha em silêncio, e o que você não vê, Ele já está preparando com detalhes. Não é porque você não consegue enxergar que nada está acontecendo. Deus é mestre em agir nos bastidores, na quietude, naquilo que os olhos humanos não alcançam. Você está sendo guiado por um Deus que vê além do que você enxerga. Ele conhece cada passo que você vai dar, cada curva que ainda vai surgir no caminho. E por isso Ele prepara o terreno antes de você chegar lá. Ele fecha portas que parecem boas agora, porque sabe o que você vai encontrar lá na frente. Ele atrasa encontros, muda direções, cria desvios, tudo porque o futuro que Ele preparou para você é maior do que você imagina. Então não se desespere quando não entender. Confia. O silêncio de hoje pode ser o cuidado dele, evitando algo que você ainda não percebeu. O futuro está nas mãos de um Deus que nunca erra, que nunca dorme e que nunca vai te deixar na mão. O que parece atraso é, na verdade, preparo. E o que parece vazio é só o espaço sendo aberto para algo extraordinário que vem dele. O medo tem esse jeito silencioso de se instalar. Às vezes, você nem percebe que ele já tomou conta. Ele chega devagar nas dúvidas, nos e se, nos cenários que a mente cria só para te fazer desistir antes mesmo de tentar. Ele te faz acreditar que tudo vai dar errado, que você não vai aguentar, que é melhor nem sair do lugar. Mas é exatamente aí que a fé começa a agir. Quando tudo parece confuso e você decide confiar mesmo assim. Fé não é a ausência de medo, é a escolha de caminhar mesmo com o coração apertado. É quando você olha para frente e não vê nada, mas sente dentro de si que não está sozinho. É quando você se lembra que Deus nunca precisou que tudo estivesse claro para começar a agir. Ele só precisa de um coração disposto a dar o primeiro passo, mesmo que seja no escuro, porque com Ele, até o escuro tem direção. O medo te mostra gigantes, a fé te lembra da força que te acompanha. O medo sussurra que vai dar errado, a fé responde com a voz suave de Deus dizendo: confia em mim, eu estou cuidando. E mesmo que as coisas não mudem de imediato, algo dentro de você já começa a mudar, porque quando você confia de verdade, a paz que vem não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que você está sendo guiado. É natural sentir o medo, mas não deixe que ele te defina. O medo pode até te visitar, mas não precisa morar em você. A cada vez que você escolhe confiar em Deus ao invés de se render ao medo, você está dizendo: a minha vida não está nas mãos do acaso, está nas mãos do Criador. E essas mãos, meu amigo, nunca falham. Então, mesmo sem enxergar o que vem depois da próxima curva, mesmo sem respostas exatas, continue. Deus vê o que você não vê. Ele já está no seu futuro, já limpou os caminhos, já preparou o que você precisa. A sua parte é seguir em frente com fé, porque a estrada da confiança sempre te leva exatamente onde você precisa estar. A gente costuma imaginar o amanhã como um grande ponto de interrogação.
O futuro parece assustador porque está fora do nosso controle. E tudo o que não conseguimos prever nos causa ansiedade. Mas o que esquecemos é que Deus não está preso ao nosso tempo. Ele já está no dia que ainda nem chegou para você. Enquanto você perde o sono tentando prever o que pode dar errado, Ele já preparou o que vai dar certo. O que você chama de incerteza, Deus chama de plano em andamento. Ele vê o que você ainda não consegue enxergar. Ele entende os porquês que hoje ainda te machucam. Não é à toa que as portas certas ainda não se abriram, que algumas pessoas saíram do seu caminho, que certos planos seus desmoronaram. Não é castigo, é direção. Ele está alinhando tudo para o tempo certo, do jeito certo, com o propósito certo. Você não precisa temer o que vem pela frente, porque a verdade é que o seu futuro não depende da sua força, mas da fidelidade dele. O amanhã está nas mãos de um Deus que já viu o final da história e continua dizendo: confia, eu estou com você. Isso significa que não importa como esteja hoje, o que ele preparou é sempre maior do que você pode imaginar. E mesmo quando parece que tudo está parado, que nada acontece, saiba que o céu continua se movendo a seu favor. Os detalhes que você não vê estão sendo organizados. Os caminhos que parecem fechados estão sendo preparados. Os impossíveis que te assustam já estão sendo transformados em testemunhos. Deus não precisa de muito tempo para mudar tudo. Ele só precisa do tempo certo. Por isso, respira, entrega, confia. O futuro que você tanto teme já foi visitado por Deus. E se Ele está lá, não há razão para se desesperar. A sua missão é permanecer firme, mesmo sem entender tudo, porque o que hoje é confuso, amanhã será clareza. E quando esse amanhã chegar, você vai entender que Ele nunca te deixou sozinho nem por um segundo. Tem vezes que a vida vira um silêncio pesado. Você ora, espera, confia, mas parece que nada acontece. É nesse tipo de momento que o coração se agita e a mente começa a criar 1000 cenários, a maioria negativos. A ansiedade tenta roubar sua fé e tudo dentro de você grita por respostas. Mas o que você talvez não percebe é que o silêncio de Deus não é ausência, é construção. O céu não precisa de barulho para operar milagres. Deus age de um jeito diferente do nosso. Enquanto a gente espera sinais, Ele trabalha nos bastidores. E o mais bonito disso tudo é que quando você escolhe descansar nele mesmo sem ver nada, é aí que o impossível começa a se mover. Porque confiar não é sentir, é decidir. É manter o coração calmo mesmo quando a alma quer correr. É segurar firme na mão dele mesmo quando tudo parece escuro. O seu descanso em Deus é um grito de fé no mundo espiritual. É como se você dissesse: eu não entendo, mas eu confio. E isso muda tudo. Porque quando você entrega de verdade, você tira suas mãos da frente e permite que as mãos de Deus façam o que só Ele pode fazer. Você para de se desgastar tentando resolver o que nunca esteve no seu controle. Há coisas que só se revelam quando você para de correr e começa a confiar. E o silêncio, que antes parecia assustador, se torna o lugar onde Deus sussurra as respostas. É no tempo da espera que Ele fortalece sua fé, que Ele cura o que ainda está ferido, que Ele alinha o seu coração com os propósitos dele. E quando você menos esperar, algo que parecia impossível simplesmente acontece. E tudo faz sentido. Então, se hoje tudo está em silêncio, não se desespere. Pode ser exatamente o momento em que o céu está trabalhando por você. Descansa, porque o que está vindo não vai precisar de explicação. Vai ser tão perfeito, tão alinhado, que você vai saber. Foi Deus, e só Ele poderia fazer isso assim. A gente tem essa mania de cronometrar a vida com o nosso próprio relógio, como se tudo tivesse que acontecer no tempo em que a gente acha certo. Só que Deus não trabalha com pressa nem com atraso. Ele trabalha com perfeição. E mesmo quando parece que tudo já passou, que a porta se fechou ou que o tempo foi perdido, Ele chega. Chega com precisão, chega com propósito, chega com o que é necessário para te levar exatamente onde você precisa estar. Talvez você esteja vivendo dias em que sente que Deus se esqueceu de você, mas o céu nunca esquece um filho.
O que acontece é que muitas vezes o silêncio de Deus é Ele te protegendo de algo que você ainda não consegue enxergar. É Ele te livrando de caminhos que parecem certos, mas que não te levariam para lugar nenhum. É Ele segurando algo bom porque o melhor ainda está sendo preparado. Deus não se atrasa porque Ele enxerga além. Ele vê as curvas do caminho, os buracos escondidos, os desvios disfarçados de oportunidade. E por mais que a espera doa, é essa espera que te molda, que te amadurece, que te fortalece para receber aquilo que vai mudar tudo. O tempo de Deus não é um castigo, é uma construção. É o intervalo entre o que você deseja e o que você precisa. E quando Ele age, tudo se encaixa. As portas se abrem sem esforço. As pessoas certas aparecem. A paz volta a morar dentro de você. Você percebe que se tivesse acontecido antes, talvez você nem estivesse pronto para viver o que Ele queria te entregar. O tempo dele revela o quanto você foi cuidado, mesmo quando achou que estava sozinho. Por isso não desanima. Não ache que Ele te deixou para depois. Só porque você não vê o movimento não quer dizer que o milagre não está em andamento. Deus é especialista em surpreender quando a gente já não espera mais. E quando Ele chega, Ele mostra que sempre esteve no controle, mesmo nos seus dias mais escuros. Às vezes o medo aparece do nada e toma conta, como se fosse o dono do pedaço. Ele grita, ele paralisa, faz a gente imaginar um monte de coisas ruins que ainda nem aconteceram. Mas aqui está o segredo: esse medo, por maior que pareça, é só uma cortina, uma ilusão que separa você daquilo que Deus já resolveu lá no invisível, antes mesmo de você começar a se preocupar. Enquanto sua mente cria tempestades, Deus já acalmou o mar. É difícil aceitar que o que você tanto teme pode já estar resolvido, mas é exatamente assim. Deus age no tempo certo, nos bastidores da sua vida, preparando tudo para que o impossível vire possível. A gente não enxerga com os olhos da fé porque o medo finge que é maior, mas na verdade ele só tem esse poder se você deixar. É como se você estivesse tentando atravessar um túnel e no meio do caminho acendesse uma luz que te cega, impedindo de ver a saída que já está logo ali. Lembra de todas aquelas situações que pareceram difíceis, quase sem solução? Quantas vezes você pensou que não iria dar conta, que ia quebrar, mas acabou dando certo? Deus já estava segurando sua mão o tempo todo, mesmo quando você não sabia. O medo tenta te fazer esquecer dessa proteção constante, dessa força invisível que nunca te abandona. É como se você estivesse jogando contra um time que já ganhou o jogo antes mesmo do apito final. O medo quer que você fique preso na dúvida, na ansiedade, fazendo você olhar só para o que pode dar errado, esquecendo do que pode dar certo. Ele quer que você deixe de acreditar nos planos grandiosos que Deus tem para você, que são maiores e melhores do que qualquer dificuldade que pareça aparecer. Por isso ele é uma cortina que tenta te esconder da luz que Deus está preparando para iluminar seu caminho. Mas aqui está a verdade que muda tudo. O medo pode até tentar te enganar, te fazer desacreditar, mas ele não tem poder real sobre você. A fé tem esse poder. Ela é capaz de rasgar essa cortina, abrir os seus olhos para ver que Deus já está no controle, que Ele já escreveu o final dessa história e que vai ser lindo. Você só precisa dar um passo de coragem, confiar e seguir adiante, mesmo que o coração bata acelerado. Então, na próxima vez que o medo vier bater à sua porta, lembra que ele é só uma cortina, não a realidade. Por trás dela está a mão de Deus te guiando, está a solução que você ainda não enxerga, está o futuro que Ele já preparou. Respira fundo, segura firme essa certeza, porque o que Deus já resolveu não tem volta, e o melhor ainda está por vir para você. Esperar pode ser uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta. Quando a gente pede algo lá no fundo do coração, parece que o tempo para e a ansiedade cresce, né? Mas é justamente nesse momento que Deus está trabalhando silenciosamente, movendo peças que você nem imagina para fazer tudo acontecer na hora certa. A paciência não é só esperar parado, é ter esperança viva, mesmo quando tudo parece parado. Imagine que a vida é como uma plantinha que precisa de cuidado para crescer. Você não pode querer colher os frutos no mesmo dia que plantou a semente.
Tem todo um processo invisível acontecendo lá embaixo. Raízes se formando, a planta se fortalecendo, mesmo que você não veja nada ainda. O mesmo acontece com seus pedidos, seus sonhos e suas lutas. Deus está cuidando para que tudo cresça, firme e saudável. Quando você aprende a ser paciente, não significa que você está desistindo, muito pelo contrário. É um ato de fé que mostra que você confia em Deus, mesmo sem ver o resultado imediato. É como dizer para Ele: eu sei que você está no controle e eu espero o seu tempo, porque sei que o que vem será muito melhor do que eu posso imaginar. Essa confiança traz uma paz que nenhuma dificuldade consegue tirar. A paciência também ajuda a fortalecer o seu caráter, a moldar quem você é para ser capaz de receber aquilo que pediu. Muitas vezes, o que Deus está preparando para você é tão grande e tão especial que Ele precisa preparar você primeiro. Por isso, cada espera tem um propósito, uma razão que só a fé consegue entender e aceitar com o coração aberto. Então, não perca a esperança mesmo quando a espera parecer longa demais. Cada dia que passa é um dia a mais que Deus está preparando o terreno para o seu milagre. Ele não esqueceu de você, não desistiu dos seus sonhos e está sim trabalhando por algo incrível que vai surpreender você. Confie e segure firme, porque a hora certa vai chegar. Entregar de verdade o controle da vida para Deus é um desafio enorme, porque a gente é acostumado a querer decidir tudo, controlar cada passo e antecipar o futuro. Mas a entrega que Deus pede é diferente. É uma entrega de confiança profunda, onde a gente reconhece que não sabe de tudo, mas sabe que Ele sabe. E isso basta para descansar o coração. Quando a gente aprende a soltar as rédeas e deixar que Deus conduza, a paz começa a preencher o vazio que antes era ocupado pela ansiedade e pelo medo. Essa entrega não significa desistir, pelo contrário, é um ato de coragem. Porque confiar sem entender exige uma força que só vem de dentro, da fé verdadeira. É na entrega que a gente encontra o espaço para o milagre acontecer. Porque enquanto estamos agarrados, cheios de dúvidas, fechamos as portas para o que Deus quer fazer. Mas quando entregamos, abrimos o caminho para que Ele atue na nossa vida de maneira surpreendente e além do que podemos imaginar. E mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido, ou quando a espera parece longa demais, a entrega nos mantém firmes. Ela é o fio invisível que conecta nosso coração com o plano divino, e isso traz um conforto inexplicável que vai além das circunstâncias. A entrega também é um processo, uma caminhada, onde a gente aprende a se desapegar do que acha que precisa controlar para abraçar a vontade de Deus. E no meio dessa jornada, a gente descobre que a verdadeira força está em se render e confiar. Quando a gente entrega o que tem de mais precioso, nossos sonhos, medos, planos, a Deus, Ele responde com algo maior, que nunca conseguiríamos alcançar sozinhos. E essa entrega, mesmo que difícil, transforma o nosso interior, trazendo liberdade e esperança renovada. Por isso, não tenha medo de entregar. Confie mesmo quando não entender, porque Deus está no controle e Ele vai guiar cada passo seu, preparando o melhor para a sua vida no tempo certo. Às vezes a gente sente que tudo está perdido, que já tentou de tudo e não sabe mais para onde correr. Mas é justamente quando o coração aperta e a mente quer desistir que a esperança precisa brilhar mais forte, mesmo que seja só uma faísca pequena. Essa esperança que Deus planta dentro da gente é diferente de qualquer outra, porque ela não se apaga, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ela é a luz no fim do túnel, aquela voz sussurrando que a tempestade vai passar, que existe um propósito maior, mesmo que a gente não entenda agora. Essa esperança que faz o coração bater firme, que faz a gente levantar no dia seguinte e continuar, mesmo sem ver o caminho claro na frente. Quando a esperança está viva, ela muda a forma como a gente encara os problemas. Aquilo que antes parecia um muro intransponível vira um degrau que nos leva para algo maior. Essa esperança dá força, paciência e coragem para resistir, para segurar firme a fé quando tudo ao redor parece desmoronar. Mesmo quando o medo bate forte,
Essa esperança ensina a confiar na justiça e no tempo de Deus, que tudo tem seu momento certo para acontecer. Pode ser difícil esperar, mas essa espera é sagrada, porque é nela que Deus prepara o terreno para a realização dos nossos sonhos. E acredite, o que parece impossível hoje pode ser apenas o começo do que Deus está fazendo por você. Ele conhece seus desejos mais profundos, sabe suas lutas silenciosas e está trabalhando em cada detalhe, mesmo que você ainda não perceba. Por isso, segure firme essa esperança. Não deixe ela morrer nem quando tudo parecer escuro. É essa esperança que vai acender a faísca do milagre na sua vida e fazer com que você veja que o impossível pode sim se tornar possível. A esperança não é só um sentimento, é uma decisão diária de continuar acreditando, de entregar seus medos para Deus e confiar que Ele tem o melhor para você. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, que cada lágrima e cada batalha foram passos para o seu milagre. Nunca subestime o poder da esperança. Ela é a semente que Deus planta para florescer em vitória, em alegria e em paz. Por isso, continue acreditando, porque para Deus basta uma palavra para transformar o impossível em realidade.